Bom dia, caros alunos, caros estudantes. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso tema é o século XVIII, aqui a segunda parte, né? Que eu chamei esse estudo aqui de O Iluminismo e o século XVIII. Na primeira parte eu falei bastante da Revolução Industrial. Mas então por que não é a Revolução Industrial e o século XVIII? É porque o iluminismo, o movimento iluminista, as luzes da razão, elas jogam luz sobre todos esses movimentos do século XVIII, né? Inclusive a industrialização. A industrialização, a Revolução Industrial, nós temos muitas ideias iluministas presentes ali, como a ideia do progresso, né? O avanço da ciência, da tecnologia, né? A ideia da razão, da racionalidade, né? Ainda que essa racionalidade não seja aplicada às relações de trabalho, muitas vezes, a racionalidade ela é empregada no sistema produtivo, né? Ou seja, como eu faço para produzir mais numa menor quantidade de tempo, tá? Então é por isso que eu chamei de iluminismo, porque essa para mim é a ideia que está presente ao longo de todo o século XVIII. Então, o Iluminismo e o século XVIII. Então, já falei da Revolução Industrial. Eu selecionei aqui alguns temas dos quais vou falar. Então, eu comecei falando sobre a Revolução Industrial, ali, discussão a respeito disso. E agora nós vamos tratar um pouco do absolutismo, da independência dos Estados Unidos, do iluminismo propriamente dito, e desse cenário que vai levar à crise do antigo regime. Tá? Vocês podem estar se perguntando, tá, mas e a Revolução Francesa? A Revolução Francesa também faz parte desse conjunto. Né? A Revolução Francesa ela vai impor um grande finale ali, né, ao século XVIII, e ela vai terminar de modo definitivo com o absolutismo. Mas a Revolução Francesa, eu vou falar somente da Revolução numa outra conversa, tá? Senão aqui também ficaria muito extenso, então eu vou dedicar uma conversa para falar a respeito da Revolução Francesa, que são um período ali, uma década de revolução, de reviravoltas, né? E que termina lá com o golpe do Napoleão Bonaparte. Bom, então nós havíamos parado aqui no absolutismo. O século XVIII ele é caracterizado pelo absolutismo, né? E aí a gente já tem que pensar na palavra. Absolutismo vem de absoluto. Quem é que é o absoluto? É o monarca. Então nós temos monarquias, né? O monarca é o governante. Monarquias absolutistas, tá? É, O sistema absolutista ele surge no final da Idade Média. Nós tínhamos lá reis, senhores feudais muito frágeis que não conseguiram dar conta dos problemas que se impuseram no final da Idade Média. A peste negra, guerras, o próprio comércio, né? São questões de âmbito maior do que os reinos poderiam dar conta. Então, surge uma força muito grande, que são reis que concentram muito poder, vão organizar lá o mercado, vão organizar o comércio, o sistema monetário, vão organizar o exército, vão organizar a vida social, porém de modo absoluto. Então o absolutismo ele se caracteriza aqui, ele tem algumas características que a gente tem que ter atenção. A primeira característica, e eu considero muito importante, é o seguinte, que no absolutismo o rei, o monarca, ele está acima das leis. Tá? Não é que não existam leis, existem leis, mas essas leis elas não atingem o monarca, e o monarca ele pode modificar as leis de acordo com a sua vontade. Então nós temos aqui o arbítrio. O monarca ele age de modo arbitrário, porque a lei tem que corresponder à vontade do monarca ou à vontade do grupo que o monarca pertença.
O rei era o mais nobre dos nobres, né? Então, essa é uma primeira questão. A lei, ela depende da vontade, ela não depende de uma racionalidade. E essa vai ser uma mudança também que nós veremos depois ali com o iluminismo, né? A lei ela tem que ter uma fundamentação racional. Uma outra característica do absolutismo é a aproximação, né, entre a política e a religião. As duas estão associadas, tá? Elas não existe separação entre ambas. Então aqui nós não temos, não tem separação, tá? Assim, muitas vezes o governo monárquico, né, ou muitas vezes não, a regra do o governo monárquico é justificado através da religião, né? Então o rei é o representante de Deus na terra. Ah, o poder dele é legitimado pela igreja que coloca a coroa na cabeça do rei. Então essa aproximação, essa associação entre política e religião, nós temos de certa forma uma teocracia, em que a religião ela sustenta a política, né? Então o rei é o representante de Deus na terra, tá? Então o rei ele é divino, né? Tanto é que vai ter lá os reis taumaturgos, né? O que é o taumaturgo? É aquele que com a imposição das mãos ele praticava a cura. Por quê? Porque ele é divino. E olha só, vai tirar um rei do poder, tu vai matar um rei, pô, isso aí tu tá desafiando Deus, porque ele é divino ali, né? Então essa é outra questão, ele tá acima das leis, o poder dele emana de Deus, né? O poder, de onde é que vem o poder do governante? Vem direto de Deus. Ele representa Deus. As monarquias absolutistas elas são dinásticas, né? Dinastia é uma mesma família que governa, então o poder ele passa de pai para filho ou de parente para parente, caso não se tenha filho, né? Aí um primo, um irmão, um parente mais próximo, mas ela fica dentro do núcleo familiar. Tá? Então é o princípio dinástico. Então nós temos aqui já três características do absolutismo. A outra característica é econômica, né? A economia ela é baseada no mercantilismo, uma economia comercial que vai ser quebrada pela Revolução Industrial. Tá? Cada vez mais um grupo social que surge aí com muita força é a burguesia, ele vai pressionar esses governos monárquicos a ter maior liberdade, né? A ter mais liberdade para praticar o comércio, as relações comerciais, as relações de mercado. Então vai ter essa pressão muito grande. Isso vai ocorrer pela primeira vez na Inglaterra, onde o absolutismo ele vai ter que compartilhar o poder com o parlamento, que de certa forma representa os interesses da burguesia. Tá? Então aqui nós temos algumas características preliminares para entender o absolutismo. Então ali, o governo concentrava atribuições que nas democracias, né, nas repúblicas, estão distribuídas entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. No absolutismo não tem essa divisão de poderes, né? Que nem dizia o Barão de Montesquieu, o poder controla o poder. Não havia isso. Estava tudo na mão do rei. Então o rei, ele até tem um grupo lá que auxilia ele, os ministros, tudo, mas ele não divide o poder. Não existem outras instâncias de poder, né? O rei faz as leis, né? O rei e o seu corpo administrativo faz as leis, ele executa as leis, ele cumpre as leis. Não tem essa divisão entre os poderes aqui. Dessa forma, suas decisões dificilmente encontravam restrições. Né? A vontade particular do governante tornava-se, na maioria das vezes, orientação para o Estado. Né? Até tem uma frase que se atribui ao rei Luís XIV, né? O rei Sol, olha aí, ó, rei Sol, né? Tudo gira em torno dele, né? É a frase que se atribui ao Estado sou eu, ou seja, não tem essa separação entre Estado e governo, tá tudo fundido ali.
E a gente sabe, né, que existe uma divisão muito grande: Estado, governo e sociedade. Então, assim, ó, o Estado é o conjunto de instituições que vai ser administrada pelo governo em favor da sociedade. Tá, nem sempre isso acontece, mas essa que é a lógica, né? Nas democracias, esse governo ele passa, ele tem que ser aprovado pela população. Então, governou lá, daqui a pouco quer se reeleger, a população não gostou do governo, vota, tira ele. Né? Mas o Estado está ali, o governo entra, sai, muda, né? Tem uma alternância no poder, isso é uma característica da democracia. E a sociedade tem a sua liberdade para criticar, para opinar, e no absolutismo não. Nós temos a censura, tu não pode criticar o rei. Tanto é que quem fazia essas críticas era condenado à morte, tinha que fugir, como aconteceu com alguns filósofos iluministas que foram para outros países. No século XVIII, os monarcas e teóricos do absolutismo compreendiam que um poder real era legitimado por dois princípios fundamentais que eu falei aqui. O princípio dinástico, né, fixado por normas de hereditariedade. Então o poder, os parentes herdam o poder do rei, né? E quando é que o rei sai do poder? Como é que faz para tirar o rei do poder? Existem algumas formas de tirar o rei do poder. Quando o rei morre, obviamente. Quando o rei ele não tem capacidade mental, né, ou física mais para dar conta do governo, o rei está debilitado, o rei está acamado, né? Então vai ter lá um regente, né? Mas quando o rei morre, vai se escolher um novo rei, né? Ou por uma revolução, que é o que acontece na Inglaterra e o que vai acontecer na França. Né? E no século XVIII, alguns filósofos vão dizer que o povo que é maltratado pelo seu governante tem o direito de se rebelar. Ah, isso é uma novidade do século XVIII. Isso aí não existe ao longo da história antes disso, tá? Isso aí é o iluminismo que vai trazer essa ideia que o povo tem o direito a se revoltar contra o governante que lhe oprime. Tá? E a outra questão é o poder divino, né? Deriva diretamente de Deus. Eu já falei aqui também. O maior símbolo do absolutismo foi o rei Luís XIV, que ficou. Acho que foi o rei que ficou mais tempo no poder, né? Ficou de 1643, claro, ele era criança, ele até 1715, né? E o rei Sol, que se atribui a frase o Estado sou eu, mas tinha vários reis. Depois teve o Luís XV e o Luís XVI, que ele já vai enfrentar um outro cenário, né? Bem diferente do que o Luís XIV vivia. Mas o Luís XIV, ele manteve o poder nas mãos com mão de ferro, né? Oprimindo seus opositores, os seus adversários. Tá? Então, esse é o absolutismo, esse é o sistema vigente em termos políticos. Em paralelo a isso, né, no século XVIII, acontece algo extremamente novo. Uma colônia se transforma num país. Isso vai acontecer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a colônia inglesa, né, começou a ser colonizado ali no século XVII. A Inglaterra não estava preocupado lá com o início das grandes navegações em conquistar territórios, ela estava mais preocupada em, em fazer pirataria, né, investir em corsários ali, saquear essas riquezas da Espanha, muito da Espanha. Mas no século XVII começa uma colonização ali nos Estados Unidos, 13 colônias norte-americanas na América do Norte. E essas colônias elas vão prosperar muito e elas vão ter diferenças muito grandes. Nós teremos um norte ali que vai ter já também uma indústria no século XVIII, XIX. E nós teremos um sul agrário, produtor de algodão, de tabaco, baseado na mão de obra escrava. E essa diferença entre o norte desenvolvido e o sul agrário, não que o agrário seja sinônimo de subdesenvolvimento, mas essas características diferentes
elas vão entrar em rota de colisão no século XIX, vai ter uma guerra fratricida, né? A questão da fraternidade é muito associada ao nacionalismo com a Revolução Francesa. Vai ter uma guerra ali nos Estados Unidos, a guerra da secessão, e vai morrer muita gente ali para ver qual é o modelo de país, de estado que os norte-americanos querem. Mas antes disso, os Estados Unidos acaba se tornando independente, né? Uma guerra contra a Inglaterra. E que essas colônias, como eu já falei em outro momento, elas são colônias de exploração. Não são essas colônias, o cara veio da Alemanha para o Brasil e foi morar na colônia Blumenau, na colônia aqui de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, não, não. Essas colônias são colônias de povoamento. As colônias aqui que nós estamos falando, Brasil colônia, as 3 colônias americanas aqui, são colônias de exploração. Exploração do quê? Dos recursos naturais, de matéria-prima. Então a independência das 3 colônias foi influenciada por muitos autores do iluminismo. Tá? Nós vamos ver ali, se vocês lerem a Constituição dos Estados Unidos, é o John Locke ali. Tá? O John Locke presente na Constituição dos Estados Unidos, que vai influenciar muito esse processo de independência. Né? O iluminismo, um movimento filosófico de crítica ao poder dos reis, né? Poder absolutista. E a exploração das colônias por meio de monopólios. Dos filósofos do mundo iluminista, um dos mais importantes para os colonos norte-americanos foi John Locke. O que o Locke falava? O Locke falava o seguinte, que a liberdade é um direito natural do ser humano. Isso aqui é um dado extremamente novo. O Locke nasceu na Inglaterra em 1632, morreu ali, se eu não me engano, em 1689. Depois eu vejo a data ali, eu tenho aqui, eu vou falar mais do Locke ali. Mas era um direito natural a liberdade, ou seja, todo ser humano nasce livre. E isso num mundo absolutista, isso aí é um negócio revolucionário. Por quê? Porque a condição social, ela se dava, a posição social se dava pelo nascimento. Quem é filho de nobre é nobre, o camponês é camponês, né? E a mobilidade social aqui, ela não que ela não exista, mas ela não é a regra, ela é muito dificultada. Então o servo, ele tá preso à terra, ele tem obrigações com o seu senhor, ele não é livre. Ele é um semi-livre, né? Ele não é escravo, mas ele também não é livre, ele está no meio ali. E o John Locke vai trazer essa ideia aí que é desafiadora. Quer dizer, todos nascem livres. E o que ele está dizendo aqui? Ele está trazendo outra ideia revolucionária. Se todos nascem livres, todos são iguais. A questão da igualdade no mundo, que a regra é a desigualdade, um é nobre, outro é burguês, outro é camponês, isso se dá pelo nascimento, tudo bem certinho, e ele vai dizer que todos são iguais porque nascem livres, isso também é revolucionário, né? Porque, claro, depois assim, a desigualdade ela vai se gerando de acordo com o desenvolvimento de cada um, né? O cara que nasceu livre lá numa família rica vai ter muito mais vantagem do que o que nasceu pobre. Né? Mas assim, a condição inicial é essa, são livres e são iguais. Então isso aqui é revolucionário, é século XVIII. Basicamente, Locke, que é o grande iluminista inglês, né? Tem outros, David Hume, mas aqui, para entender nosso assunto, é melhor Locke. Ele desenvolve a ideia de um estado de base contratual. Contratual entre quem? Entre o governante e a sociedade. Este contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos teria por objetivo garantir o que? Os direitos naturais do homem. Que Locke identifica como a liberdade, que os homens nascem livres, né? A felicidade, olha aí, ó. Felicidade é um direito, o ser humano tem direito a ser feliz. Isso está na Constituição norte-americana, o direito à felicidade. E a prosperidade. Então aqui tu quebra a lógica absolutista, porque a prosperidade é o seguinte, eu posso ter nascido pobre, mas eu, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, eu vou enriquecer e eu vou ascender na pirâmide social.
Eu vou mudar de status de um status para o outro. Tá? Então, essas ideias para essa época são muito revolucionárias. Para o filósofo, né, para Locke, a maioria tem o direito de fazer valer o seu ponto de vista. E quando o Estado não cumpre seus objetivos e não assegura aos cidadãos a possibilidade de defender seus direitos naturais, os cidadãos podem e devem fazer uma revolução para derrubar o governante. Também é outra coisa. Se Deus está colocado, se o rei está colocado ali no governo por Deus, está desafiando a religião, o próprio Deus. Então o Locke já está dizendo o contrário. Não, tu tem o direito de tirar ele. Porque agora nós vamos ter uma inversão aqui que o iluminismo vai trazer. Se no absolutismo o poder soberano do governante, do monarca, ele vinha de Deus, agora no movimento iluminista, esse poder ele vai vir do povo, da sociedade, ele emana do povo. E se o povo coloca alguém no poder, porque o poder emana do povo e esse governante representa os interesses da população, caso esse governante não corresponda aos anseios da população, é direito da população tirar o governante de lá, né? Ou seja, Locke também é favorável ao direito de rebelião. Então vamos continuar aqui. O filósofo inglês ele defendia a participação política para determinar a validade de uma lei. Então, assim, as leis inglesas eram votadas sem que os colonos norte-americanos participassem da votação. O Locke ele defende o seguinte: olha, a lei ela tem que ser discutida junto à sociedade. A sociedade ela tem o direito de participar na elaboração da lei. Claro que numa democracia representativa, a sociedade escolhe o seu representante, o representante vai lá ser o porta-voz dessa sociedade. Mas é um direito, ela não pode ser uma imposição do governante ou pela vontade do governante que vai beneficiar apenas alguns grupos. Tá? Em 2 de julho, o Congresso da Filadélfia acaba decidindo pela separação entre as 13 colônias e a Inglaterra e encarrega uma comissão de redigir a Declaração da Independência. A declaração fica pronta 2 dias depois, em 4 de julho, né? Até tem um filme muito legal aí, Nascido em 4 de julho, e é o patriotismo aqui, o nacionalismo. Eu tirei essas informações desse livro aqui do Leandro Carnal, né? Estados Unidos, a Formação da Nação, é um livrinho bem introdutório, mas que vale a pena a leitura, porque essa nossa conversa aqui, ela é de caráter introdutório, não tem como propósito esgotar o assunto e nem se aprofundar nessa discussão. É mais dar um panorama geral para a gente poder se situar no tempo, no espaço e compreender o mundo que a gente vive. Tá? E agora vai ter um princípio aqui a partir dos Estados Unidos que é a Constituição. O que é a Constituição? É o conjunto de leis que regem um país. E o governante ele tem que governar de acordo com esse conjunto de leis, de acordo com a Constituição. Ou seja, o governante ele também está abaixo das leis, ele não está acima das leis como era o rei, por exemplo. Então, assim, a Constituição. E por que a independência dos Estados Unidos é tão importante? Porque foi o primeiro movimento que criou um país a partir de uma colônia. E essa independência dos Estados Unidos ela vai servir de exemplo para várias colônias. As colônias espanholas aqui elas vão ter como referência a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Os movimentos separatistas no Brasil, como a própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, elas vão ter como referência a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Esses movimentos ali, claro que a Inconfidência Mineira ela é contemporânea da Revolução Francesa, mas ela vai estar inspirada nas ideias iluministas e na independência dos Estados Unidos. Então, o processo de independência ele vai se expandir por todo o século XIX aí, tendo como matriz a independência dos Estados Unidos.
tá? Que é uma novidade aí que surge no século XVIII. E a independência dos Estados Unidos, por sua vez, ela tem uma influência das ideias luministas inglesas, também francesas. E a França, que é uma inimiga política da Inglaterra, ela vai ajudar os Estados Unidos na Guerra da Independência contra a Inglaterra. E isso vai também onerar os cofres franceses e vai contribuir para a crise francesa, que vai ter como consequência a Revolução Francesa. Tá? Então tá aí um dado novo do século XVIII que a gente não pode esquecer, né? Revolução Industrial, absolutismo, Revolução dos Estados Unidos, Revolução Francesa e como pano de fundo disso tudo as ideias iluministas, né? Primeiro por quê? Porque o iluminismo ele vai fazer oposição ao absolutismo. Ele vai criticar o sistema absolutista, vai ser uma crítica muito dura, uma crítica muito severa. Tá? Então eu coloquei aqui algumas características para a gente ter maior clareza, né? Para iluminar os nossos caminhos aqui. O iluminismo ele é também chamado de ilustração, né? O esclarecimento. E outra coisa, o absolutismo ele vai beber também no iluminismo. Tanto é que para os reis não perderem o poder, eles vão reformar as monarquias, né? E aí vai se chamar o despotismo, né? O monarca, o déspota. O despotismo esclarecido. O que é isso? É o governo monárquico que fez algumas modificações a partir das ideias luministas para o rei não perder o poder. Isso acontece em Portugal, por exemplo. Né? O Marquês do Pombal ele é encarregado de reformar, de modernizar o Estado português a partir das ideias iluministas, tá? E o iluminismo, ele... Por que esse nome iluminismo, né? As luzes da razão iluminando as trevas da ignorância. Então isso aqui é uma metáfora, tá? Eles pegam lá a ideia do mito da caverna do Platão. Tá? Então os ignorantes estão na caverna. E os iluministas não, a razão, a racionalidade. Então aqui eu coloquei alguns princípios iluministas. O primeiro, né, um dos princípios, né, é o racionalismo. Os acontecimentos, eles ocorrem e eles possuem uma razão. E cabe a nós descobrirmos essa razão. E essa razão ela se dá através da pergunta, através da dúvida. Tá? Então, assim, ó, é o racional. O rei ele não governa pela razão, ele governa pela vontade. Né? Ele governa pelo sentimento, ele governa pelo irracionalismo. Né? O iluminismo é o contrário, ele vai questionar o rei. Né? Por que emana de Deus? De onde é que veio isso? A igreja disse, mas quem é que autorizou a igreja a falar em nome de Deus? Então ele vai questionar muito. E esse movimento, que é um grande movimento, que vai mudar a perspectiva do ponto de vista cultural, social, econômico, é um movimento filosófico, né? É um movimento intelectual, mas é um movimento, acima de tudo, político, porque ele vai discutir a organização do Estado e do governo a partir da racionalidade. Inclusive, quando ele for discutir a questão jurídica, as leis, ele vai discutir isso do ponto de vista da racionalidade. Então, assim, se o John Locke diz que a liberdade é uma condição natural do ser humano, todos os seres humanos nascem livres, isso aqui eles já estão fazendo oposição à escravidão. Então, a escravidão é um ato de racionalidade, é um ato de opressão, é um ato de violência. Então, nós temos que acabar com a escravidão. Tá? Então, a questão da razão, da racionalidade, as luzes da razão, essa é a metáfora do iluminismo. Né? E aí o seguinte,
esse movimento, ele vai ser, o iluminismo vai ter uma característica liberal, né? A defesa das liberdades. Que tipo de liberdade? Liberdade de expressão. Em sistema absolutista, tu não tinha essa liberdade. Falou mal do rei, tu pode ser condenado à morte, vai ter que fugir, né? Tu é censurado, os livros são proibidos. No Brasil era proibido, o rei proibiu a entrada de livros iluministas, né? Proibido. Não, nós temos que ter liberdade para questionar, liberdade para perguntar, liberdade para se organizar politicamente. Em sistema ditatorial não se tem essa liberdade. A ditadura no Brasil lá não havia corrupção, havia muita corrupção, só que não era proibido noticiar isso. Por quê? Porque é a censura. E o iluminismo, por exemplo, vai pregar a liberdade. Então nós teremos aqui a questão da liberdade. E aí, a escravidão, o cara tá preso, tá no cativeiro. Então os iluministas serão contra a escravidão. Então tem que se lutar contra a escravidão em defesa das liberdades, principalmente a liberdade de expressão, de expressar as suas ideias. E aí nós temos aqui, a partir da razão e da liberdade, nós temos uma outra ideia, né? A razão deve prevalecer. Nós temos a ideia de progresso. Eu, usando a minha inteligência, a razão, o diálogo, a liberdade, eu posso tornar um mundo melhor. Nós vamos progredir. Então, o mundo de hoje é melhor do que o mundo de ontem. O mundo de amanhã vai ser melhor que o mundo de hoje. Por quê? Porque essa ideia de progresso, ela surge com o iluminismo, tá? A razão e o desenvolvimento da ciência contribuem para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Então, aqui eu posso criar medicamentos para melhorar minha saúde, qualidade de vida, eu vou viver mais. O iluminismo ele começa a pensar num sistema de educação universal, educação para todos, né? Educação para esclarecer as pessoas, pelo menos com uma formação básica, tá? Então, o progresso de vão melhorar a condição de vida, vão melhorar a indústria. Então, essa é uma ideia que está muito presente no movimento iluminista. Então, uma ideia de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento da forma de governo, aperfeiçoamento da legislação, né? Então, a gente vai progredindo, vai avançando, vai se exigindo novas leis para se ajustar àquela realidade. Então, essa ideia aqui de progresso, de aperfeiçoamento, é uma ideia muito iluminista. E até assim, eles vão escrever história. A história, do ponto de vista iluminista, é uma história que a história sempre melhora, ela não tem retrocesso, né? E a gente sabe que a história não progride de modo linear, como pensavam os iluministas, por exemplo. Tá? Então, essa ideia de progresso, em última instância, ela vai gerar a ideia de civilização, o mundo civilizado. E aí, claro, vão levar essa ideia de civilização para conquistar regiões que ainda não progrediram. Então, isso também vai servir como justificativa para os europeus dominarem outros povos. Então, aqui nós temos uma visão eurocêntrica de mundo. Tá? Então, aqui o progresso, né? O racionalismo, a liberdade. A outra ideia é a democracia. A defesa de um regime político no qual os cidadãos... Isso aqui é algo que surge no século XVIII, a noção de cidadão que havia lá na Grécia Antiga, agora ressurge, né, com características liberais aqui. O indivíduo ele vai deixar de ser súdito para se transformar num cidadão. O cidadão tem um papel ativo, ele tem voz ativa, ele participa da vida política. Porque no movimento absolutista o súdito não participa da vida política. Os outros que decidem para ele. Agora não, o cidadão ele vai participar ativamente da vida política, manifestando a sua opinião, as suas ideias, a sua contrariedade. E esse cidadão ele vai ser protegido por uma constituição, um conjunto de leis que vão garantir a ele o acesso, né, a esses direitos previstos pela lei. Tá? Então eles vão participar também da administração do Estado. Aqui é a democracia. As leis garantem ao cidadão o acesso aos direitos
né, aos direitos fornecidos também pelas próprias leis. Então, para isso que serve a lei, para garantir o acesso aos direitos. Né? Quais direitos? O direito à liberdade, o direito à prosperidade, o direito a manifestar a sua opinião, o direito a se organizar em clubes, o direito a ter um jornal e não ter censura. Tá? Então, a democracia é um princípio defendido, né? O John Locke falava no contrato imaginário, vai ter o Rousseau, que é um filósofo iluminista, que vai defender ali o contrato social. Ele vai dizer, não, tem um contrato ali, e que se uma das partes rompe o contrato, é um direito do outro se opor àquela parte ali, né? Então ele vai ser um movimento aqui, por tudo isso que eu estou falando, anti-absolutista, ele vai ser contrário ao absolutismo, contra o arbítrio do monarca, do absolutista, né? E ele vai ser anticlerical, ele vai ser contra a igreja. Tá? Por quê? Porque alguns filósofos vão dizer assim, ó, a igreja que é responsável pela ignorância. Né? A igreja que faz acreditar em bruxa, em fada, em gnomo e não sei o que, isso aí ela está mistificando. Tá? Tanto é que o Voltaire vai perguntar o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança? Então, isso aqui é uma crítica à religião. Agora, eles não são ateus, tá? Ainda que alguns sejam. Eles acreditam em Deus, né? Eles são deístas. Só que eles estão propondo também aqui o uso da razão para compreender a religião. Então aqui é uma ideia de fé raciocinada. Não, tudo bem, eu sou religioso, mas as coisas têm que ter um porquê. Não é assim porque Deus quer, porque o rei disse, porque a igreja falou. Tanto é que o Marquês do Pombal, quando vai reformar o Estado português, a monarquia portuguesa, o que ele faz? Ele expulsa os padres jesuítas de Portugal. Porque ele vai dizer, não, os jesuítas estão interferindo muito no Estado português. E como ele é iluminista, ele é contra a igreja, né? Estão gerando muito problema aqui para o Estado português, vão ser expulsos de Portugal e das colônias. Para o Brasil foi um grande problema, porque os jesuítas que cuidavam da educação, os jesuítas que tentavam integrar o indígena à sociedade, né? E vão ser expulsos do Estado português. Aí um movimento anticlerical, tá? Tá, mas eles estão então querendo derrubar o rei? Não necessariamente. Não necessariamente. Só que o rei agora não vai poder ser absoluto, ele vai ter que dividir o poder, como acontece na Inglaterra, que tem a família real até os dias de hoje. A família real ela aceitou dividir o poder, né? Aceitou o parlamento, aceitou as leis acima dela, então o poder dividido ela se manteve na Inglaterra. Tá? Na França não vai acontecer o mesmo. Tá? Então aqui esse conjunto de características aqui ele forma aquilo que a gente chama de iluminismo, né? O anticlericalismo, a liberdade, anti-absolutismo, democracia, racionalismo e progresso, né? Progresso aqui com civilização. Bom, e para concluir então esse nosso sobrevoo ao século XVIII, eu selecionei aqui alguns poucos, muito poucos filósofos iluministas, né? O John Locke, no qual eu já falei. O Locke diz que a liberdade é um direito natural e todos nascem iguais, então ele já quebra o absolutismo aí. O Locke ele acaba falecendo em 1704 e vai surgir na França lá um filósofo iluminista, um político, né? O Barão de Montesquieu, que é um nobre. O Montesquieu, ele é leitor do Locke. E o Montesquieu, ele vai escrever uma obra chamada O Espírito das Leis, né? O que está por trás das leis ali, os princípios maiores das leis. E o Montesquieu, ele não quer derrubar a monarquia, até porque ele é nobre, né? Ele não quer derrubar a monarquia, ele quer que o poder controle o poder. Então Montesquieu vai inventar essa ideia de que o poder ele tem que ser dividido em três partes, né? Em executivo, legislativo e judiciário. E o monarca seria o chefe do executivo, né? Só que na França isso não vai ser aceito.
Tá? Mas o Locke, o Montesquieu, desculpa, o Montesquieu, ele traz essa ideia aí, vamos dividir, o rei vai compartilhar o poder. Para nós, isso hoje é muito simples, mas o rei que tem o poder ali absoluto, ele não aceita essa divisão. E nem o grupo que ele representa, a nobreza, não aceita nenhuma divisão. Por isso que estoura a Revolução Francesa, pela radicalização da nobreza e não querer ceder 1 milímetro daquilo que tem, né? E a população extremamente numa condição de miserabilidade, sujeita a tudo que é tipo de violência e a nobreza não abre mão de nada. E aí o que vai acontecer? O rei vai ser tirado à força, com muita violência, e vai acabar perdendo a vida não só o rei, como a sua família. Então o Montesquieu ele traz esse dado, ele traz essa ideia de divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário. E o Montesquieu ainda vai falar do poder moderador que vai ser colocado aqui em prática no Brasil, né? Ou seja, o rei ainda tinha o direito de meter a colher nos outros poderes ali, ele vai moderar tudo. Tem o Voltaire. O Voltaire é um filósofo que usa bastante ironia nos seus textos, né? E o Voltaire, ele é bastante ácido e ele critica o tempo todo a igreja. Ele critica o tempo todo a igreja, porque a igreja que é a fonte da ignorância, né? A igreja que é responsável por essa situação de atraso, então tem que progredir, então a igreja estaria atrapalhando o progresso. E o Voltaire ele vai ser censurado na França, então ele vai ser convidado para morar na Rússia. Agora eu esqueci o nome do monarca que chama o Voltaire para viver na Rússia. O Voltaire vai ter uma passagem por Moscou. O Voltaire ele vai viver na Inglaterra, né? Ele vai escrever uma obra chamada Cartas Inglesas. E ele vai mostrar lá como a Inglaterra ela está progredindo mais que a França. E problemas que existem na França, na Inglaterra não existem mais. Por exemplo, na França se morre muito de varíola, de bexiga que eles falam, e na Inglaterra não, já descobriram a solução para não se morrer mais de varíola, varicela. O Voltaire vai elogiar muito Isaac Newton. Então o Voltaire ele vai escrever esse livro Cartas Inglesas, né? Então vai fazer uma crítica muito grande à Igreja Católica e ao absolutismo como um todo. O Jean-Jacques Rousseau vai escrever livros falando da sociedade, né? Vai dizer isso, que é um direito da população tirar o soberano que é o opressor, porque o poder emana do povo. E aí tem outros filósofos ali, o Denis Diderot e o D'Alembert, que eles vão organizar todo esse conhecimento intelectual, filosófico, desses diferentes filósofos numa obra chamada A Enciclopédia, tá? Que reúne grande parte desse conhecimento produzido no século XVIII. E nós teremos também ali o Immanuel Kant na Alemanha, porque o iluminismo é um movimento que ele ocorre em toda a Europa. E o Rousseau ele vai trazer uma ideia do bom selvagem. O que o Rousseau vai dizer? O Rousseau ele vai dizer o seguinte, que o homem nasce bom e nasce puro e a sociedade corrompe o homem, né? E o Kant vai dizer o contrário, não, o homem nasce ignorante e a sociedade vai tornando ele civilizado, ele vai adquirindo conhecimento, tá? Mas o Rousseau vai defender muito a ideia da educação também, tanto é que ele vai escrever um livro lá, Emílio, né? E muitos educadores vão seguir o Rousseau ali, como o Heinrich Pestalozzi na Suíça vai criar um instituto de educação lá, né, que vai ter por princípio a solidariedade, vai ter por princípio a tolerância, tá? A questão de aprender pela experiência, pela percepção, o Instituto Pestalozzi na Suíça. E veja o seguinte aqui, ó. O Locke defende que a liberdade é um direito natural. Quais são os princípios da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade. Igualdade aqui é igualdade de nascimento. E acima de tudo é igualdade perante as leis. Todos são iguais perante as leis. Porque é o seguinte, o nobre ele tinha uma legislação diferente para ele. Se o nobre cometesse o mesmo crime que um camponês, que um burguês na França, daqui a pouco ele não seria condenado.
Por quê? Porque as pessoas não eram iguais perante a lei. E agora não, segundo a Revolução Francesa, todos são iguais, né? O princípio da igualdade, igualdade perante a lei. A isonomia, né? Iso igual, nomia regras, igualdade perante as regras, o princípio da isonomia. Então, a liberdade e a igualdade. E a fraternidade. A sociedade, o conjunto da população que escolhe o seu governante, essa população, ela vai ter uma cultura em comum do ponto de vista étnico, do ponto de vista dos costumes, da língua, né, das práticas sociais. Então vai formar a nação. Essa ideia de nação, né, nação enquanto nacionalismo, né, são todos irmãos perante a pátria, perante o mesmo lugar. Essa ideia de nação, de nacionalismo, ela é oriunda da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa, a gente não pode falar em nacionalismo, são súditos do rei, né? Fala os súditos, os cristãos, mas o nacionalismo ele surge com a Revolução Francesa e ele está presente na questão da fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade são princípios iluministas. Tanto é que na Revolução Francesa vai ter lá o símbolo de quem? Não é o símbolo do rei, é o símbolo da nação, as cores da bandeira tricolor. As cores vermelho, azul e branco ali, que representam a nação. Então tem vários símbolos da Revolução. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, todo esse para nós finalizarmos aqui essa nossa segunda parte do iluminismo, desses movimentos que aconteceram no século XVIII, tendo como pano de fundo as ideias iluministas, esse cenário todo aí que eu falei nessas duas conversas, ele vai colocar, né, ele vai determinar o fim do antigo regime, que é o regime absolutista, né? Esse regime caracterizado o antigo regime é caracterizado pelo absolutismo, pelo mercantilismo e a união entre política e religião. Tanto é que a religião e a política elas serão separadas com a Revolução Francesa. Agora o Estado ele é laico. Ele não é mais religioso. O Estado que era religioso antes, agora não. Agora tu tem liberdade religiosa. Tanto é que na Revolução Francesa os judeus terão alguns avanços ali, terão liberdade, maior liberdade, né? Os protestantes. Então coloca fim ao regime absolutista, né? Que começa a ser questionado lá na Inglaterra no século XVII e ele desaba, ele é totalmente desmantelado na Revolução Francesa. Tanto é que o século XIX ele é um novo século com essas ideias já, e o século XIX vai ser o século do nacionalismo. Nós teremos países se formando aí, como a própria Itália, Alemanha, vários países se tornando independentes, como o Brasil. Ele é o século do nacionalismo, é o século do liberalismo e é o século do comunismo, né? Essas três ideias, elas são as ideias que vão nortear o século XIX, tá bom? Então, a nossa aula é isso aqui, a gente teve uma visão panorâmica desse cenário. Desejo a todos aqui bons estudos e fica aqui um abraço do professor Carlos. Até a próxima!